Já foi. Tá bom. Então, bom dia mais uma vez. Quem me ouviu vai ouvir de novo. É só lembrar que as transmissões são por aqui, por esse canal. Nós temos pelo Facebook e depois ficam no YouTube. Então, vocês não vão ter sempre esse material à disposição, gravado, funcionando como uma capacitação para todos os colaboradores e mesmo também chegando até o cliente. Você pode levar até o cliente, porque aqui a gente está falando de produto, encantamento para o cliente viajar. Tá bom? Então, bem-vindos. Eu vou passar a palavra para Juliane, ela que vai agora, que é a moça da Celebrity, que vai mandar ver aí. Ela não gosta de navegar na Celebrity, vocês podem imaginar a carinha dela. E essa companhia que é um espetáculo de navio. Eu só não vi Sabrina ainda, eu só ouvi Sabrina, tá? Acho que ela desligou a câmera. Olha o tio Léo aí. Tio Léo já chegou, no final ele vai falar também. Cadê a Sabrina? Ela já se foi? Deixa eu ver se ela caiu. Ela estava aqui até agora. Bom, ela tá aí, Marcos? Não. Tá, ela tá aqui sim. Ela tá com o microfone mudo. Ela tá com o microfone mudo. Mas tudo bem. E com a câmera também, né? Tô aqui. Ela tá com a... Eu quero ver você. Apareceu. Cadê você? Você tá em casa? Tô aqui. Tudo bem, pessoal? Agora sim. Desculpa que a minha conexão tá muito ruim. Mas é uma alegria estar aqui junto com vocês para a gente conseguir conversar um pouquinho sobre Celebrity, sobre os nossos queridos cruzeiros. Obrigada. Então, beijo grande. Vamos lá, gente. Então, vou passar a palavra para a Juliane, que vai mandar bala agora com a Celebrity, nos mostrando essa companhia magnífica e tudo que tem de diferencial, de coisa bacana. É uma brand, uma marca muito especial, tem um posicionamento muito especial dentro da indústria de cruzeiros, e eu vou passar a palavra para ela já, para que a gente não perca mais tempo. Ju, legal. Manda ver. Obrigada, Viladinho. Bom dia a todos. Gente, vou começar compartilhando aqui minha tela. Primeiramente, obrigada pela participação, né, de todo mundo. Obrigada por dedicarem aí o tempo de vocês para a gente poder conversar um pouquinho aí, para vocês verem o Celebrity Edge. Primeiro para a gente conhecer um pouquinho da companhia e depois para a gente focar um pouquinho nos navios mais novos, nas novidades que a gente tem na companhia, tá? Deixa eu compartilhar, Edinho, ver se tá tudo certo aqui. Beleza, agora show. Vendo. Tá show. Deixa eu só tirar essa tela aqui de baixo para não ficar pegando espaço. Pronto. Bom, gente, então, para a gente começar, primeiramente, como o Edinho falou, sim, a gente ama essa companhia. Dentro do grupo Royal Caribbean, a Celebrity é, como a gente diz, a nossa cereja em cima do bolo. Então, o que a gente quer mostrar aqui hoje para vocês é quais são os diferenciais, qual que é o perfil da companhia, quando que eu vou indicar meu passageiro para poder viajar na Celebrity, quando que é indicado eu mandar ele para fazer um roteiro dessa companhia. Então, começando, a gente posiciona onde que a Celebrity se encaixa, né, dentro de todas as nossas companhias. A gente considera a Celebrity como uma companhia que traz o luxo moderno. Esse luxo moderno, quando ele surgiu bastante perguntar, mas por que é esse luxo moderno, né? Por que não é um luxo comum, apenas um luxo? Então, aqui eu coloquei só algumas diferenças para vocês poderem entender. Então, assim, comparando aí um jornal em folha mesmo, normal, com um jornal dentro de um iPad, por exemplo. Esse é o luxo moderno. Uma marca, falando de marca, né? Mercedes, o hotel que vocês podem ver, o Copacabana, comparando aqui com o Audi, também é mais ou menos nesse segmento que a gente tem dentro da Celebrity. Então, o luxo moderno que ele quer trazer, a Celebrity considera que o luxo não precisa ser chato. Isso que é legal do consentimento deles, né? Não precisa ser aquela coisa entediante, aquela coisa super clássica que a gente costuma ver dentro de alguns outros navios, não só dentro dos navios também, né? Mas o que eles querem trazer aqui é essa modernidade. Então, o luxo moderno que a gente considera na Celebrity, ele é baseado nesses 5 pilares, basicamente. Toda a parte de design, primeiro, né? Parte de design, assim, a gente bate o olho num caderno da Celebrity, numa brochura, ou mesmo no próprio navio, a gente já consegue ver que é diferente. Ele não é tão focado para
específica para criança, mas ele já é mais focado na parte, o design do navio, ele é totalmente moderno, ele é tudo clean, é tudo bem novo, as acomodações, as suítes que a gente tem, para vocês terem ideia, na Celebrity que a gente tem as maiores suítes que existem dentro de um navio. Eu e o Edinho, a gente teve a oportunidade de estar a bordo aí de um dos navios na inauguração, a Sabrina também esteve, então a gente conheceu uma dessas suítes, eu vou mostrar ela aqui para vocês, é impressionante. Então, assim, as acomodações, as suítes que a gente tem dentro dos navios da Celebrity, elas já são super modernas, todas tecnológicas, tudo funciona por meio de automatização, então, isso que é essa modernidade que a gente traz. Na parte de gastronomia, a gente tem chefes super renomados trabalhando a bordo também, assinando todos os pratos, não só nos restaurantes de especialidade, mas também nos restaurantes principais, que são os que já estão incluídos para todos os passageiros. Então, a gastronomia deles aqui é fantástica. A gente vai passar nos detalhes também. Aí, a parte de roteiro, a gente tem os destinos. A Celebrity não é focada apenas em Caribe, assim como a gente pensa, às vezes, Royal Caribbean, a gente já pensa em Caribe. A Celebrity tem, sim, navio que faz Caribe o ano inteiro, inclusive, mas a gente tem outros navios focados em Europa e destinos exóticos. Então, assim, Alasca, será que algum navio faz Índia? Procura na Celebrity. Celebrity sempre faz Galápagos, tem navios exclusivos para Galápagos também que a gente vai ver. E o principal dos pilares aqui que eu diria seria a parte de serviço. Então, a Celebrity, para vocês terem ideia, eles têm um tripulante para cada 2 passageiros. A Royal, de comparação, tem 1 para cada 7. Na Celebrity, a gente já tem 1 para cada 2. Então, assim, quase metade do navio é tripulação, justamente para poder atender o passageiro de uma forma super exclusiva. Essa foto é bem legal. O passageiro está na piscina, tomando um sol, eles vêm te dar uma toalhinha molhada, gelada, para você poder se refrescar. Ou se eu estou voltando de uma excursão no Alasca, ele me dá uma toalhinha quentinha para eu me esquentar, um chocolate quente, uma aguinha saborizada. São esses mimos que fazem a diferença na Celebrity. E aí, só para a gente recapitular, para a gente entender a história da Celebrity, né, desde que ela começou, lá em 2000, no ano 2000, a gente teve a inauguração da classe Millennium, que são os primeiros 4 navios que vieram na frota. Na sequência, a gente teve em 2004 a inauguração dessa série, entre aspas, Galápagos, que aí hoje a gente tem 3 navios. E na classe Solstice, que foi em 2009, ou seja, 11 anos atrás a gente tinha inaugurado essa classe, até então foi a última classe que foi inaugurada. Então, aí dentro da classe Millennium, a gente tem o Celebrity Millennium, o Celebrity Summit, o Infinity e o Constellation. Na de Galápagos, hoje a gente tem o Expedition, o Exploration e inaugurou há pouquíssimo tempo o Celebrity Flora, que são navios iates, digamos assim. A capacidade maior de um deles, que é do Flora, é de 100 passageiros, ele é super exclusivo. E aí a classe Solstice, que vem em 2009, com o Celebrity Solstice, o Equinox, o Reflection, o Eclipse e o Silhouette. A partir daí, a Celebrity estava mantendo apenas essas 3 classes, esses navios, até em 2018, quando ela resolveu inaugurar mais uma classe, que é a classe Edge, que foi a mega revolução. 10 anos depois da inauguração da classe Solstice, ela inaugurou a classe Edge, então ela já trouxe aí outras novidades e navios que eles consideram, assim, revolucionários. Tem coisa dentro do navio que a gente nunca pensou em ver dentro de navio, nem em terra mesmo a gente tem, mas a gente tem a bordo. Então, a gente começou aí com a inauguração do Celebrity Edge em 2018, foi no final de 2018, que foi o que deu o nome à classe. Na sequência, a gente já estava aí com planejamento, já está com planejamento até 2024 para as inaugurações. Esse ano, agora, em março para abril, a gente inaugurou o Celebrity Apex, já estava previsto. Então, ele inaugurou, mas ele ainda não fez nenhuma saída. A gente ia ter o inaugural dele, ele foi suspenso a princípio, né? Mas assim, o navio está prontíssimo, só, como eles dizem, esperando o mundo ficar pronto para ele. Então, a partir do momento que pode voltar a navegar, o Apex já está lá pronto e zerado, assim, 100% pronto e novinho para poder fazer as saídas. E aí, na sequência, a gente vai ter mais uns irmãos aí na classe Edge, que vai ser o Celebrity Beyond em 2021. E aí, mais 2 navios em 22 e 2024, que a gente ainda não tem o nome deles. Mas, assim, quando eu falo que são navios da mesma classe, eles têm o mesmo tipo de estrutura. Então, esses 5 navios da classe Edge, eles vão ser exatamente dessa forma que vocês estão vendo aqui na imagem. Tem essa plataforma laranja do lado de fora, essa parte de trás de vidro. Óbvio que até lá a gente vai incluindo coisas novas dentro do navio, né? Mas, basicamente, vai seguir esse mesmo formato.
Para vocês terem ideia, o Celebrity Edge, quando ele inaugurou em 2018, ele vem recebendo diversos prêmios. A Celebrity é uma companhia super premiada, não só pelos passageiros, não só por revista e pessoas que vêm o navio de fora, mas sim pelos passageiros, o pessoal que vai a bordo, são revistas, são prêmios que eles recebem, e um deles que a gente recebeu, que a Celebrity ficou muito honrada por ter recebido, é um prêmio de uma revista, que ele foi nomeado como um dos melhores lugares do mundo para estar. Então, assim, esse prêmio, na verdade, era para destinos, né? Ele concorreu com ilhas, com outros destinos, mas o navio ganhou esse prêmio. Então, o Apex está seguindo aí o mesmo caminho do Celebrity Edge para poder participar e ganhar desse prêmio também, mas foi uma honra, assim, para a Celebrity receber como um lugar, né? Sendo que a gente está falando aqui de um navio, mas para vocês verem como o navio virou atrativo hoje. O pessoal viaja para conhecer o Edge, para conhecer o Apex, não só para conhecer os roteiros que ele está parando, mas sim o navio. Então, o que ele tem de tão revolucionário assim que eu estou comentando, né? A primeira coisa, o primeiro diferencial assim que a gente trouxe dentro do navio foi na parte das cabines. Como falei para vocês, tem as suítes, aquelas cabines bem grandonas, mas a gente começou com as cabines com varanda. Elas têm uma categoria nova hoje que chama cabine com varanda infinita. O que aconteceu nessa cabine aqui? Eles tiraram a divisória da cabine com a varanda, como vocês veem aí nessa imagem. Não tem a porta, né, de vidro fechando a varanda, existe só uma porta retrátil, que o passageiro, a maioria das vezes, fica sempre aberta. E lá no fundo, onde tem a foto a imagem da moça, aí vocês conseguem ver, são duas lâminas de vidro. E aí o vidro, né, a gente apertando o botão, o vidro desce e faz o batente aí da varanda, como se ela estivesse ainda na varanda dela. Então, com isso eles ganharam, assim, 20% de espaço da cabine. Então, o passageiro tem o máximo de contato com a sua varanda, porque eles perceberam que muitas vezes o passageiro acabava não utilizando todo esse espaço da varanda, né? Então, aqui, a partir do momento que o passageiro abre a porta da cabine, ele já tem a vista lá do fundo, a vista lá do mar. E essa é a ideia que o navio quer trazer, que o passageiro tenha o máximo de contato com o mar e consiga aproveitar ao máximo. Então, assim, decoração da cabine, fora isso, né? A cabine é toda automatizada, a gente aperta botão, sobe e desce o vidro, aperta outro botão, desce uma cortina blackout para poder fechar e deixar tudo escuro. Mas a parte também de decoração, como vocês veem, é tudo bem clean, tudo bem clarinho. Dentro do banheiro, o banheiro é bem espaçoso também, tudo de mármore, tudo claro também, ó. Então, foi um conceito novo que eles trouxeram, uma cabine de 18 metros quadrados, e tem capacidade para 4 pessoas, né? No caso, tem a cama de casal e tem aquele sofá-cama que também se converte para poder atender mais 2 passageiros. Aqui tem um videozinho, não sei se vai travar para vocês, qualquer coisa vocês me avisam, Marcos e Edinho, mas só para vocês entenderem, ainda estava em 3D, mas aqui ele aparece, o vidro retrátil que o passageiro pode deixar encostado, quase sempre deixa. E aí, a partir da varanda, aperta o botão, o vidro desce, para ele poder fazer aí a varanda dele. Então, é mais ou menos dessa forma que vai funcionar. De resto, a cabine é toda automatizada também, tem alguns controles que o passageiro pode pegar, utilizar para mexer na iluminação, ligar TV, climatizar, ligar ar-condicionado, ele consegue mexer tudo por um tablet também. Deu para vocês verem aí um pouquinho, né? Outra categoria que a gente trouxe aí no Celebrity Edge, que a gente já implementou também no Celebrity Apex devido à demanda, à procura que a gente teve, são as cabines single. Então, a gente percebeu que tem muito passageiro viajando sozinho, e às vezes tinha que pagar a tarifa completa, como se estivesse indo 2 passageiros, né? Então, no Celebrity Edge, a gente colocou 8 unidades dessa cabine, que é a Edge Single. E no Celebrity Apex a gente já colocou 24 unidades, a gente aumentou bastante porque a gente viu a procura que a gente estava tendo, mas como vocês veem, a mesma forma que ela funciona, a cabine com varanda infinita também, ela só é um pouquinho menor, tem 12 metros quadrados, mas ela também funciona da mesma forma, toda automatizada, mesmo tipo de decoração, vocês veem que ela já é um pouquinho só mais estreita, mas a gente tem bastante procura para passageiro que viaja sozinho, então dá para a gente acomodar nessas cabines, como vocês viram, são poucas, mas vale a pena a gente procurar se o passageiro desejar. E entrando na parte de suíte, que a gente tem de diferente aí nesses navios da classe Edge, a gente tem 2 categorias novas de suíte. Primeiro que é a Edge Villa, para vocês terem ideia, só existem 6 cabines dessa no navio inteiro. Ela fica posicionada assim bem na parte da proa do navio, nos cantos, então ela tem uma vista bem legal. Ela tem 2 andares, é uma suíte loft. Na parte de baixo, essa foto que vocês estão vendo aí de cima, que é toda a parte de sala, e do lado de fora a gente tem uma parte de varanda com a hidromassagem também, que é a céu aberto, isso que é um diferencial bem legal.
E aí, subindo as escadas, a gente tem a parte do quarto aqui de cima, que olha a vista que essa cama tem, gente, ela é maravilhosa. O banheiro, com banheira, tudo de mármore também. Mas a gente só tem essa suíte em cima, por isso que ela tem capacidade para 4 pessoas também. No caso, 2 no quarto e 2 que podem ficar na sala aí no sofá-cama. Mas ela tem quase total aí 90 metros quadrados, contando os 2 andares e a parte de varanda. Então, ela é super exclusiva. E aqui tem a planta dela para vocês poderem entender como que ela funciona da parte de fora, os 2 andares. E aqui a gente tem a planta na parte de baixo e a parte de cima, para vocês verem como que ela funciona. A sala lá embaixo, subir as escadas, quarto e banheiro, tá? E todo sempre de vidro, mesmo conceito que eu falei para vocês, máximo de contato com o mar. E aí a gente tem a Iconic Suite. Essa suíte, gente, parece... ela é uma cidade, né, Edinho? Edinho teve lá também. Ela tem 240 metros quadrados, contando parte interna e parte externa. A varanda dela é descoberta, tem jacuzzi, ela tem 2 quartos, são esses 2 quartos que vocês estão vendo na parte de cima, mas assim, a sala dela é gigante, o banheiro, tudo de mármore também, maravilhoso, com banheira. Tem capacidade para 6 passageiros, no caso, porque ela tem 2 quartos e a parte da sala também, mas aqui Essa vocês cabine conseguem... é um luxo, viu, Ju? É verdade. Nossa, é incrível, né? E ela é gigante, gente. Você entra lá, você fala, não parece que eu tô dentro de uma cabine, eu tô andando aqui no navio. É muito grande, assim, para você, por ser uma cabine, né? Por ser uma suíte, mas... E para vocês terem ideia, como que ela funciona? Ela tá em cima da ponte de comando. Eles pegaram exatamente essa localização, colocaram essa suíte na parte de cima. Aqui vocês conseguem ver que ela tá nessa parte onde tem o risquinho vermelho aqui que eu fiz. Essa é a planta, né, do deck da ponte de comando. Então, eles pegaram, dividiram no meio e fizeram uma suíte dessa para cada lado. Então, no caso, a gente só tem 2 Iconic Suite no navio inteiro. Ela é super concorrida, bem disputada, porque vocês imaginam, né? Principalmente em datas comemorativas, Natal, Réveillon, o pessoal fecha essa cabine, ela comporta 6 passageiros, mas às vezes o pessoal fecha a cabine interna, fecha externa, a varanda infinita, mas vem todo mundo para cá em determinado momento, eles fazem uma festa que é bem legal. Então aqui vocês conseguem ver a planta de um dos lados, só para vocês terem ideia, o tamanho da parte da varanda que é descoberta e toda a área interna dela com os quartos, que também é muito bonito. Então essa é a maior que a gente tem, de 240 metros, gente, maior que minha casa. Muita casa, né? E falando das suítes especificamente, para a gente ter uma comparação aí, desde as classes mais antigas, a gente tinha... desde lá da direita que vocês estão vendo, a Sky Suite, que a gente... Ih, tô tocando aqui, gente. Acontece no home office. A gente tem desde lá da Sky Suite, aí a gente veio crescendo com as suítes, a Celebrity Suite, a Signature, a Royal, e aí a maior suíte que a gente tinha até então era a Reflection Suite, que era uma cabine de quase 160 metros quadrados, que a gente só tinha no Celebrity Reflection, que é aquela suíte que tem o banheiro todo de vidro, não sei se vocês já tiveram oportunidade de ver. E aí na classe Edge, a gente já veio com essas 2 categorias novas que a gente não tem em nenhum outro navio, e elas inauguraram e por enquanto continuam só na classe Edge, a gente vai ter em todos os outros navios aí da companhia, mas que é a Ed Villa e a Iconic Suite. E todas as suítes, gente, quando a gente está falando de suíte, a gente está falando de um serviço exclusivo, de um atendimento diferenciado, e essas suítes, especificamente, a gente tem alguns acessos restritos. Então, o passageiro que comprou não só essas suítes, mas esses outros tipos de suíte também, ele já ganha, muitas vezes ele já ganha um pacote de bebida, um crédito a bordo, o pacote de internet, as gorjetas pagas, e ele já tem, o passageiro da Celebrity já é super mimado. Ele tem algumas áreas exclusivas que ele é mais mimado ainda, tem uma parte de solar, uma parte de lounge, que é o The Retreat. Dentro do The Retreat, a gente divide em algumas áreas. Então, são essas áreas que a gente tem aqui, esses lugares exclusivos. A gente tem um solarium, que fora a parte de piscina comum para todos os passageiros, a gente tem essa área exclusiva, que aqui a gente já tem uma parte de piscina, tem espreguiçadeira, também tem um deck inteiro para poder tomar sol, fica o pessoal servindo aqui também. Então, para vocês terem ideia, a Ed Villa e a Iconic Suite tem além da porta principal, ela tem como se fosse uma porta nos fundos, assim. E aí o passageiro abrindo essa porta, ele cai direto aqui no The Retreat, para vocês verem o quão exclusivo ele é. Ele já vem aqui e cai aqui nessa área, como se fosse assim, extensão da cabine dele, o quintal de casa, sabe? Então, ele já vem direto para cá, as Ed Villas e as Iconic Suites, tá?
A gente também tem no The Retreat uma área que é um lounge, o The Retreat Lounge, que é uma área mais tranquila, que aí fica o pessoal servindo, tem uma parte de buffet, é uma área mais para relaxar, né? Tem essas poltronas bem diferentes, que o passageiro pode sentar lá, mexer na internet, abrir um notebook, fica o pessoal passando servindo, mas é uma área mais tranquila, né? E a gente também tem um restaurante que é exclusivo, que é o Luminai, só para passageiro que está em suíte. Então, além dos restaurantes principais, os restaurantes de especialidade que a gente tem, que eu vou mostrar para vocês, o passageiro de suíte, ele tem acesso ao Luminai. O Luminai não precisa agendar também, é como se fosse mais um restaurante para ele, mas ele já tem os pratos assim mais refinados, a apresentação é diferente também, e a decoração do restaurante é bem bonita também. E aí, entrando na parte de gastronomia, como eu falei para vocês, a Celebrity, além de ser premiada, falando do navio em si, ela também é muito premiada na gastronomia, por conta dos chefes que a gente tem. Um deles é o Cornelius, que ele tem estrelas Michelin, e além do sabor, né, a Celebrity brinca que ela brinca com os sentidos do passageiro. Então, não só com o paladar, no caso, falando da gastronomia, mas sim com até o visual, né? Olha que engraçado esse prato aí de baixo que vocês têm. A apresentação dele, tipo, parece ter uma lâmpada, parece uma terra, uma planta encaixada ali. Então, a apresentação do prato é super diferente também do que a gente costuma ver. E dependendo do restaurante que você vai ficando bem diferente mesmo. Então, no Celebrity Edge, né, focando nele, a gente tem um total de 29 restaurantes, cafés, bares, contando todos, tá? Geral. Mas dentro deles, a gente tem 4 restaurantes que são os principais, que é onde o passageiro vai ter acesso para café da manhã, almoço e janta. Além disso, mais 2 restaurantes exclusivos para o passageiro que fica em suíte e na Aqua Class, que no caso é o Luminai e o Blue, que eu vou mostrar para vocês. Mais 6 restaurantes de especialidade, 4 restaurantes mais que estão incluídos, que são de café, de lanche, uma coisa mais snacks. E total aí de 13 bares que a gente tem espalhados no navio inteiro. Então, falando dos restaurantes principais, que é um diferencial também que a classe Ed trouxe, geralmente o que a gente costuma ver nos navios é que a gente tem 3 restaurantes principais, 2 ou 3 restaurantes, e o passageiro sempre janta no mesmo restaurante e ele tem o mesmo tipo de gastronomia. Na classe Ed, a gente trouxe esse diferencial que a gente colocou 4 restaurantes principais, cada um deles tem um menu. E o passageiro, se ele selecionar o turno flexível, né, da Celebrity, que é o Celebrity Select Dining, que é como se fosse o My Time na Royal, para quem conhece, que é aquele que ele pode jantar no horário que ele quiser, ele não vai definir sempre um horário, o mesmo horário todas as noites. Se ele selecionar esse turno, ele pode jantar cada noite num restaurante. Então, cada um aqui vai trazer um tipo de gastronomia, por exemplo, o Tuscan é mais focado em carne, o Cyprus é frutos do mar, o Cosmopolitan já é mais uma comida italiana, cada um deles é inspirado em algum tipo de gastronomia, então é legal porque não vai ser sempre aquele mesmo tipo de comida, não é sempre o mesmo ambiente, então aqui ele consegue fazer essa variada entre os 4 restaurantes, isso desde que ele esteja no turno flexível, tá? Além disso, então, a gente tem o Blue, que é esse que eu falei para vocês, que é um restaurante exclusivo para o passageiro que fica na categoria de cabine Aqua Class. Ele não chega a ser uma categoria de suíte, né? São algumas cabines que elas têm acesso ilimitado aos tratamentos do spa. Então, por conta disso, ele já remete um pouquinho uma vida mais saudável, assim, já tem umas comidas mais fitness, uma coisa mais natural, mais fresca. Mas é só para passageiro de Aqua Class. Ah, mas meu passageiro está numa suíte, ele está numa coisa que é melhor do que a Aqua Class. Ele pode vir nesse daqui? Pode, desde que tenha disponibilidade e que ele agende, tá? Esse é o único diferencial que a gente tem no Blue. Mas se eu estou numa cabine interna, numa externa, numa varanda, por exemplo, aí eu não consigo ter acesso ao Blue, tá bom? Além desses restaurantes, a gente tem aí o Ocean View Café, que é o nosso buffet. O diferencial do buffet que a gente tem aqui é que ele tem essas janelas imensas de vidro, do teto ao chão, como vocês veem aí. Então, ela tem bastante vista do mar, até no buffet, que é um diferencial. Mas funciona do mesmo esquema. Tem essas ilhas de comida, um monte de variedade de pães, de fruta, e fica aberto mais do que café da manhã, almoço e janta, né? Ele fica aberto café da tarde, café da madrugada, o pessoal do pós-balada passa aqui também para pegar uma pizza, alguma coisa. E aí a gente tem os restaurantes de especialidade. Os de especialidade, como vocês devem saber, são pagos à parte. É uma taxa que o passageiro paga, não por prato que ele vai comer, tá? É uma taxa fixa, então ele vai pagar lá, sei lá, 30, 40 dólares, dependendo do restaurante, pode variar. E vai pagar essa taxa e vai comer à vontade dentro do restaurante. Ele não vai pagar por prato, então ele pode pedir quantas entradas ele quiser,
quantas sobremesas ele quiser. Então a gente tem aí o Round 5, que é o nosso restaurante de sushi, super famoso, conhecido desde os outros navios da Celebrity. O Magic Carpet, que, na verdade o Magic Carpet é um lugar, mas durante a noite eu vou mostrar para vocês que ele vira um restaurante, e aí ele serve mais frutos do mar, é mais a comida típica que a gente tem. O Fine Cut, que é o nosso steakhouse, então aqui ele já está falando de cortes de carne, é bem conhecido também nos outros navios e bem famoso. Aí a gente tem o Le Grand Bistrot, que esse foi um diferencial assim que a gente trouxe nos navios, ele já remete àqueles bistrozinhos franceses mesmo, pela decoração, mas dentro do Le Grand Bistrot hoje eles incluíram um outro entretenimento, digamos assim, que é o Le Petit Chef. O Le Petit Chef é um entretenimento que eles incluíram. O restaurante ele só tem essa decoração bem francesa, mas ele é bem standard, assim, ele é bem básico. As mesas são brancas, não tem toalha, o prato normal, bem basicão. E aí, a partir do momento que o passageiro escolhe qual que é ele pega o menu e escolhe no cardápio a comida que ele quer jantar, todos os garçons se afastam, depois que o pessoal todo do restaurante já escolheu, todas as luzes diminuem, elas se apagam, e aí acontece a brincadeira. Aqui, o que acontece? Tem uma projeção de cima da mesa que ele vai projetar no seu prato, no prato de cada um dos passageiros. Vocês veem aí nessa imagem, ele projeta na mesa, ele projeta dentro do prato um mini chefe preparando a comida que você escolheu. E depois que o mini chefe acaba essa apresentação, o garçom tá do seu lado já e te coloca o prato na sua frente. Então, é uma mistura, assim, do entretenimento que você tá vendo aqui no seu prato acontecendo e depois do garçom te trazer. E você já vai sentindo aquele cheiro daquela comida que está sendo preparada. Então, é uma experiência esse daqui, como a gente fala, não é simplesmente o fato de ir jantar. Esse daqui você está tendo a experiência do mini chef preparando, é um restaurante que você passa horas fácil sem perceber. Tem um videozinho bem legal, vou passar para vocês entenderem, ó. Batata, é bem diferente. E aí, entrando na parte dos bares, a gente tem o Sunset Bar, que é super famoso dentro da classe Ed. Para vocês terem ideia, ele fica posicionado na popa do navio, lá na parte de cima, no último deck, mas lá no rastro. Então, ele tem toda aquela vista, pelo nome dele, lota na parte no pôr do sol. A vista daqui fica maravilhosa. E aqui eles servem alguns drinks diferenciados também, né? Mas tem um espaço bem grandão aí para os passageiros poderem ficar tranquilos, apreciar aí o pôr do sol e poder tomar uns drinks. E um bar novo que a gente está incluindo no Celebrity Apex, que não tem no Celebrity Edge, é o Craft Social Bar. Gente, esse bar é muito legal. Eles remeteram aí um barzinho como se fosse um bar de esportes, então tem telões bem grandões e ficam passando jogos de esporte, em cada tela fica passando um tipo de jogo diferente. Tem um bar central. E aqui, eles servem mais cervejas artesanais, é mais um barzinho de snacks, né? De petisco, digamos assim. E só que a diferença aqui desses chopps, dessas cervejas que eles servem, é que tem aquele sistema de bottom-up. Não sei se vocês já viram algum vídeo disso, mas é super diferente. Tem uma mesa, e aí o passageiro coloca o copo dele na mesa, e o copo enche de baixo para cima. Não é o modo de servir normal. Ele vai enchendo de baixo para cima, é super diferente. É óbvio que é um copo diferente também, né, que eles precisam ter, mas isso foi incluído no Celebrity Apex, então, por enquanto, é o único navio que vai ter o Craft Social Bar. E aí, entrando nos espaços comuns que a gente tem dentro do navio, primeiro,
que o navio, a Celebrity no geral, né, mas a classe Ed principalmente, eles focam muito em obras de arte. Então, qualquer lugar do navio que você anda, por exemplo, aqui, ó, a gente tá no deck pool, na parte da piscina, e tem essas asas de borboleta aqui. E isso é um ícone, todo mundo tira foto aqui. Mas o diferencial é que aqui sempre vai ter, você vai sempre olhar lá para baixo, vai ter o artista que fez, o ano, qual que é o nome, e isso acaba virando ícone, né? Como que eles dizem, é bem instagramável, né? Um lugar bem assim típico para o pessoal poder parar e tirar uma foto para postar. Então, até essa borboleta é maravilhosa, tá lá na parte da piscina, mas os diferenciais que a gente trouxe aí na classe Ed, a gente veio com o Magic Carpet. O que é isso? Vocês viram naquela imagem lá do começo, aquela parte que eu falei, aquela parte laranja que a gente tem aqui, aquela plataforma. Eles fizeram um bar do lado de fora do navio, ele é suspenso e ele anda pelos decks. Então, como o nome dele diz, né, o tapete mágico, é o nosso Magic Carpet, ele fica, cada deck ele tem uma funcionalidade. Ele começa o dia lá embaixo, ele serve para auxiliar no embarque e desembarque nos tenders. Vou passar o videozinho que dá para vocês verem, aí eu vou explicando junto. Aqui ainda tá em 3D, mas vocês vão ver que ele ficou idêntico, ele é exatamente isso que vocês estão vendo. Ele tem capacidade aí para 100 passageiros. O tamanho de uma quadra de tênis. Então ele começa a perguntar, certo? E aí ele vai nos tênis. E aí ele escolhe, né? Que se aí você tem a descrição do debate cheque. Para entrar, tomar um drink, aí funciona normalmente, tá? Lembrando que... Oi, Juliana. Oi, pode falar. Desculpa, mas é que quando tá passando o vídeo, ele sobrepõe muito a sua voz. Acho que a gente não conseguiu ouvir direito o que você estava falando. Ai, desculpa. Eu achei que ele... Deixa eu passar aqui. Se você diminuir um pouquinho o volume do vídeo, acho que ele consegue pegar melhor a sua voz. Porque, no caso, ele sobrepôs muito. Bom, mas basicamente o que eu estava falando, eu estava explicando cada um dos decks lá do que ele fica parado, quais são as funções que ele tem. Ele começa o dia lá na parte de baixo, serve para embarque e desembarque, e depois ele vai subindo, ele vai parando. Cada um dos decks ele tem uma função. Então ele para num deck, serve como uma extensão de um restaurante, depois ele para no deck da piscina, serve como um bar, por exemplo, e durante a noite ele chega lá no final, no último deck, e serve como restaurante de especialidade, que aí só vai ter acesso o passageiro que fez a reserva. De resto, durante o dia, ele sempre vai ficar disponível para qualquer passageiro acessar. E uma curiosidade, no elevador dentro do navio, né, nos elevadores que a gente anda por dentro do navio mesmo, ele sempre vai ter a descrição lá de onde está o Magic Carpet, para você não correr o risco de chegar lá no deck 5, ele está lá no deck 10, por exemplo, ele fala, o Magic Carpet está posicionado no deck 10. Aí você já vai lá direto para o 10, você vai saber que ele está lá. Uma curiosidade, só que é muito legal. Então, nessa foto aí de baixo, vocês conseguem ver a localização do Magic Carpet, é por essa plataforma laranja aí que ele se move. E como, então, eu falei também durante o vídeo, ele tem capacidade para 100 passageiros, é o tamanho de uma quadra de tênis. E ele nunca se movimenta com gente dentro, ele sempre se movimenta vazio. Ele passa durante um momento do dia na frente das cabines dos passageiros, mas ele nunca fica parado lá. Então, vocês nunca vão ver uma cabine com vista obstruída pelo Magic Carpet, tá? Ela sempre vai, sim, durante um momento do dia ela vai passar, mas ela passa direto e vazia, tá? Então não tem caso de, eu tô lá na minha cabine e alguém me vê passando no Magic Carpet, não acontece isso, não, tá? E aí outra parte legal que a gente tem é o Rooftop Garden, que é uma área que eles construíram na parte de cima do navio, um espaço todo aberto, que é um jardim. Aqui, para vocês terem ideia, é um espaço multiuso,
Eles têm um telão que eles passam filme durante a noite, durante o dia é uma área mais de relaxamento, e durante a noite fica um pessoal tocando música ao vivo. É um espaço que, no caso, se eu levar um grupo, dá para eu fechar esse espaço, reservar para fazer algum evento. A Celebrity postou recentemente que teve um casamento a bordo aqui, gente, que foi maravilhoso. Imagina a noiva aqui, todos os padrinhos, assim, ficou muito bonito. Então é um espaço assim, a decoração já tá feita, né? No Rooftop Garden, e aqui durante o dia também eles fazem, o pessoal da academia utiliza para fazer aula de alongamento, eles montam alguns jogos gigantes aqui, tipo xadrez gigante, é bem legal, eles usam para bastante coisa. E no Rooftop Garden a gente tem o Rooftop Garden Grill, que é um outro restaurante que ele é pago à parte também, mas ele serve mais como esses lanches, né? Aquela coisa bem americana, bem hambúrguer com bacon e batata frita. É esse estilo que a gente tem aqui. E aí, na parte da piscina que eu mostrei para vocês, ó, aqui vocês conseguem ver onde está a borboleta, a gente tem a maior piscina que existe dentro de um navio. Ela tem 23 metros, é o tamanho de uma piscina semi-olímpica. E assim, eu não vou encontrar um tubo-água na piscina, não é esse perfil, mas a gente tem criança porque tem uma área exclusiva para cuidar das crianças também, que é o programa que é o Camp Pet Sea. Mas aqui na piscina, para vocês terem ideia, o que chamou muita atenção, que foi um diferencial, são as jacuzzis. Geralmente a gente encontra jacuzzi nos navios lá embaixo, no meio da piscina. Aqui eles colocaram a jacuzzi no alto. Eles fizeram, aí nessa foto de baixo vocês veem, o formato de um copo de martini. Existem 2 dessas jacuzzi, que o passageiro tem acesso livre também, não tem custo, não tem que fazer reserva nem nada, mas é óbvio, né, ela tem bastante procura. E a gente tem em volta do navio também 2 pistas de corrida, e aí como é pela pista de corrida que a gente sobe para entrar na jacuzzi, que é esse copo de martini, então ela tem níveis, né, são 2 níveis, ela tem subida, descida, é bem legal, bem diferente. E aí, além dessa parte de piscina, tem a parte do solarium também, que é a piscina exclusiva para adulto, mas por ser tranquila, ela já é uma piscina climatizada, ela tem a jacuzzi, tem o Spa Café, que é um restaurantezinho de snacks também, que o passageiro pode se servir a qualquer momento do dia que ele estiver lá. E no Celebrity Apex, por conta da demanda que a gente viu que teve no Edge, a gente incluiu mais uma banheira de hidromassagem aí na parte do solarium, mas como vocês veem, ele tem o teto aí fechado, né? Então, para dias de frio, às vezes, dependendo do roteiro que ele está fazendo, é uma opção legal. Aí a gente também tem a parte do spa, que o spa da classe Ed é incrível, gente. O spa é gigante, tem vários tipos de tratamento. Tem salão de beleza, eles incluíram barbearia também agora para poder atender os homens. Mas assim, pintar cabelo, manicure, pedicure, tudo isso tem esses tratamentos a bordo. Óbvio que alguns tratamentos são pagos à parte, sauna, academia está incluído, isso não vai ter custo, mas assim, o tratamento acupuntura, massagem relaxante, aquela massagem com pedras, isso aí sim tem o custo, tá? Mas a academia não tem custo. Na academia que eu falei para vocês da toalhinha, na academia tem uma geladeira com toalhinha gelada também, que ela fica, a toalha tá dentro da geladeira, é uma geladeira só para deixar essas toalhinhas, e aí o passageiro vai lá também e pode usar para se refrescar. Então são esses pequenos detalhes assim que fazem parte da Celebrity. E um dos bares super famosos que a gente tem, que é bem no centro assim do navio, que é o Grand Plaza. No Grand Plaza, que é esse espaço, a gente tem aí um monte de mesas, né, um bar, que é o Martini Bar, que é super famoso e conhecido nos outros navios da Celebrity também, mas aqui eles ficam durante a noite tocando uma música ao vivo, fica um pessoal tocando piano, cantando, do nada isso daqui começa a virar uma festa. Ele vira bastante gente, assim como vocês veem, ele tem bastante acesso dos outros decks, então aqui é super concorrido também durante a noite, tem os cafezinhos, os restaurantes do lado. E um espaço mega diferente que a gente incluiu na classe Ed é o Eden. Gente, esse espaço, ele é um espaço multiuso, na verdade, porque todo passageiro tem acesso, tá? Ele não é restrito para nenhum tipo de passageiro. Aqui dá para vocês verem, a parte de baixo é a entrada dele, onde tem aquele escrito Eden. Mas aí a gente entrando aqui, ele é um espaço que durante o dia, ele é um lounge, ele tem bares, tem restaurante aqui dentro também, mas ele está localizado na popa do navio. Então ele tem altura aí de 3 decks e meio mais ou menos, que é tudo de vidro. O nome dele Éden é justamente porque eles fizeram esse local pensando no Jardim do Éden, então é tudo meio Adão e Eva aqui dentro, é tudo bem místico, assim, com planta, eles têm algumas performances que eles falam que são hedonistas, que vêm te servir, e assim, diferente do que eu falei, não é simplesmente o fato de jantar, o fato de pegar uma bebida, é o fato da experiência que o passageiro está tendo lá dentro desse espaço. Então, voltando aqui, só uma foto para vocês verem, isso é uma das bebidas que eles servem lá dentro.
você solicita essa bebida, ela vem dentro de um baú. E você abre o baú, a bebida tá aqui, cheio de planta em volta, é bem diferente. E durante a noite, eles fazem algumas festas aqui também. Eles fazem shows, apresentações, você tá aqui tomando um drink, de repente começa uma apresentação, e às vezes eles usam esse espaço também para fazer a Silent Disco Party, que é a balada que a gente tem aí nos navios da Royal, da Celebrity, que é aquela com os fones, que não tem música, cada um fica ouvindo o seu fone. Eles utilizam esse espaço também. Aqui dentro a gente tem o Eden Café, que eles servem uma comida super diferente também, é mais de café da manhã, snacks assim para almoço, e tem alguns doces, olha essa maçã que vocês estão vendo aí embaixo, esse doce super diferente, mas a gente tem e já está incluído esse daqui também. E aí a gente tem a parte das lojas, né, dentro da Celebrity, como eu falei para vocês, a gente tem muitas lojas de grife, eu coloquei aqui só algumas, né, que são mais conhecidas aqui no Brasil, a Cartier, a Bulgari, a Tiffany. Todos os navios da Celebrity têm uma loja da Apple, que é credenciada especializada, que eles vendem os produtos da Apple, mas só não vende iPhone, mas eles vendem Apple Watch, vendem o iMac, tudo que é MacBook, Mac, não sei o que lá, eles vendem e não tem taxa. Isso é uma coisa muito legal, então ele só vai pagar simplesmente pelo valor mesmo do produto. E no Celebrity Edge a gente incluiu a loja da Montblanc também, que é novidade que a gente não tem nos outros navios, tá? E uma área bem legal que a gente tem no Celebrity Edge é o Destination Gateway, que é a parte onde a gente embarca e desembarca, geralmente. Quando não está tendo embarque e desembarque, eles montam uma área de apresentação com esses telões, e aqui eles vão passar as informações prévias sobre o destino. Então, vamos supor que a gente está fazendo um roteiro aí, passando lá por Cozumel, Costa Mar e Honduras. Putz, eu não conheço nenhum desses destinos. Aí aqui eles vão fazer a apresentação. Eles vão falar, em Cozumel tem isso para fazer, tem essa excursão, tem essa que é mais família, essa que é mais gastronomia. Eles vão te fazer uma apresentação. Então, isso é uma coisa legal que eles colocaram para o passageiro poder já conhecer o roteiro dele. A parada que ele vai fazer, ele já vai conhecer um pouquinho o que tem lá. E esse espaço também a gente pode alugar quando for fazer, no caso, grupos, porque o Edge é um navio que pensou bastante em grupos, então eles têm, além desses espaços que podem ser usados privativos, a gente tem o Meeting Place, que é essa área separada aí para poder atender os grupos, né? Que são aquelas salas modulares que podem ser para 10 pessoas ou para 200. Que aqui a gente faz casamento, faz reunião, tem festa de 15 anos, N possibilidades aqui de fazer grupos. Aqui tem um videozinho, vê se dá para ouvir direitinho aí. Mas aqui na verdade é mais a música. Essa parte da Magic Carpet, nada aí, ó. Standards que a gente classe Edge também. Só da gente olhar assim essa foto, por exemplo, do navio, a gente já vê como ele é diferente, né? Como ele é para outro perfil de passageiro. Ô, Ju, olha onde eu já tô. Eu tô lá no Magic Carpet, olha só. Eu já tô me sentindo, estou a bordo do Edge. Novamente, né, Dinho? Novamente, olha só. Deixa eu só
te interromper um segundo, só para avisar, te agradecer, te dar os parabéns. Nós já estamos com mais de 115 pessoas entre a nossa ferramenta e as redes sociais que já tem de alcance nesse momento. A gente vai chegar aí para uns 250 a 300 pessoas visualizando até o final do dia, tranquilamente, quando a gente jogar isso também para o YouTube. Bem legal. Eu quero chamar a Camila. Obrigada, gente. Eu não vi a Camila. Desde o início, ela sumiu. Eu não Camila. vi. Camila, cadê você, Camila? Camila. Tô aqui, eu acho que a Gil tá com Eu tô aqui, eu acho que a Gil tá com a tela da apresentação. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Tá ótima a apresentação, Gil. Tá linda. Parabéns. Vocês estão vendo minha tela aí, não dá para ver vocês, né? Camila, quem comanda o nosso setor marítimo é a nossa, eu falo que é a medusa do mar aqui, porque é das águas, né? Deixa eu tirar aqui. Ela tem de tudo. É água doce, salgada, tudo é com a Camila. Mas, Ju, desculpa interromper, é só porque eu não ia deixar de me exibir no Magic Carpet, porque essa, para mim, é a grande sacada desses navios que são da classe Edge, porque realmente é o diferencial. Mas vamos continuar com sua apresentação, porque... Carpet, muito bom. Vamos continuar com sua apresentação, porque está muito legal ficar a bordo. Legal, obrigada, gente, pela participação. Deixa eu voltar aqui e compartilhar a tela. A gente já está aí quase agora chegando no final, mas agora saindo um pouquinho, né, da classe Edge, como eu falei para vocês, a gente tem os outros navios... Oi, desculpa. Acho que era alguém com o microfone. Bom, a gente tem os navios, pequenos navios, quase iates que fazem Galápagos, né? Que são, hoje a gente tem atualmente 3 navios só, mas a gente inaugurou por conta da demanda, a procura que a gente estava tendo, e estava sendo muito difícil de conseguir disponibilidade, porque são navios que tinham capacidade para 16, 30, 60 passageiros só. A gente inaugurou mais um navio, que é o Celebrity Flora, que tem capacidade para 100 passageiros, mas a gente chama ele de mini Edge, né? Ele já tem todo o conceito que a gente tem na classe Edge, as cabines são com varanda infinita, todas as cabines, na verdade, que a gente tem são suítes, então todas as varandas deles são essa infinita, são 6 decks só que a gente tem, essas cabines que vocês veem aí do lado de fora, imagina a vista que a gente tem daqui, ela funciona daquele mesmo esquema que eu mostrei para vocês no Edge, mas, deixa eu baixar um pouquinho, aqui dá para vocês verem por dentro do navio, um pouquinho dele, né? A gente tem a parte de deck, óbvio que tem piscina, não tem todo esse entretenimento que a gente costuma ter dentro dos navios, shows, cassino, não funciona dessa forma. Aqui, para o passageiro que gosta de expedição, que gosta de explorar, vocês viram, tem um laboratório que a gente desceu, a gente fez alguma parada, o passageiro pode voltar, estudar alguma coisa, tem livro, computador para ele pesquisar, microscópio. Aqui é passageiro que gosta de explorar mesmo. Terem ideia, os roteiros que a gente faz de Galápagos, eles passam por dia, eles podem chegar a passar por 2, 3 portos. Então, não é igual a gente costuma ter parada em um dia em um porto. Não, aqui ele vai parando em várias ilhas. Então, o passageiro tem bastante coisa para conhecer. Como vocês podem ver, a decoração dele parece que está dentro do Celebrity Edge também. O nível, né, que a gente tem a parte do spa, de relaxamento também. A parte de piscina, a parte de academia, óbvio que é tudo menor, né? Sunset Lounge tem essa área de descanso também. O passageiro fica aqui, ó, já pus uma vista lá de Galápagos. Vários lounges e às vezes esses navios a gente faz também para a empresa que vai fazer alguma ação, viagem de incentivo. Então, dá para a gente fazer. Essa é uma viagem totalmente diferente. Eu vou tirar férias para descansar. Não é aqui que ele vai. Aqui ele vai para explorar mesmo, para descer, para conhecer e se aventurar. Tem algum limite de idade para criança também, tá? Nesses roteiros, mas a partir do momento que compra esses navios de Galápagos, já está tudo incluído. Comida, bebida, o pacote de bebida, algumas excursões já estão incluídas também. E aí, gente, entrando na parte do roteiro, eu mostrei mais ou menos assim para vocês no começo lá o que tem de Caribe, são os destinos exóticos, mas aqui para vocês terem esse overview. Aqui eu tô falando dos roteirinhos de 2020 e 2021, tá?
fleet, né, que a gente fala, o nosso cronograma aqui. É óbvio que, né, por conta de tudo aí que está acontecendo, agora os navios estão parados, a gente provavelmente deve mudar, mas é mais para vocês entenderem como é que funciona. Isso eu adoro isso, porque dá para vocês verem de forma clara onde que está cada navio em cada época do ano. Então, por exemplo, às vezes tem um passageiro que chega e fala, eu quero muito fazer Alasca, eu vou tirar férias em janeiro. Esquece, não tem Alasca em janeiro. Da mesma forma que a gente tem temporada aqui no Brasil, né, de novembro a março, abril, a gente tem temporada em alguns destinos também. Caribe não, como vocês veem aí, ó, o Celebrity Equinox, azulzinho claro, Caribe o ano inteiro. Ele é um navio que fica lá sempre, ele não muda de local. Europa, a gente também tem alguns navios que fazem bastante tempo lá, mas Galápagos, por exemplo, ó, também não tem temporada, ele fica o ano inteiro. Mas Alasca, Ásia, Austrália, Havaí, são alguns destinos que a gente tem temporada, muitas vezes não fica por muito tempo também. Então, por exemplo, aí o Sosto, se vocês conseguem ver, ele faz bastante coisa, ó, Havaí, Austrália, depois ele faz a Transatlântico, ele vai para o Alasca, ele vai mudando bastante. Então, isso é meio que uma pronta referência, assim, para vocês terem, para saber tudo que os navios da Celebrity fazem. Eu separei aqui alguns só para a gente poder pontuar, por exemplo, o Celebrity Millennium, fazendo Alasca. Olha quantos portos no Alasca ele vai parando. A Celebrity, ela também é conhecida por ter bastante pernoite nos roteiros. Então, às vezes, a gente está fazendo um roteirinho lá mediterrâneo, ele vai, para, fica 2 noites em Ibiza, ou ele pernoita no Caribe, em alguma ilha também. Ou, por exemplo, esse que é o Constellation, que a gente tem aí embaixo, ó. Ele faz roteiros mais longos, geralmente, é no mínimo, vai umas 7 noites, e aí ele pode chegar a 10, 11, 12, até 14 noites nos casos de travessia, né, 14, 15. Mas... ó, esse roteirinho de baixo aí do Celebrity Constellation, olha quanto porto na Grécia ele para. Ele vai para a Turquia, ele passa na Grécia, ele passa até aqui, esse roteiro mesmo, ele passa na ilha de Creta, que é aquela ilha bem pequenininha que a gente tem na Grécia, que não consegue receber, assim, navios tão grandes, mas o Celebrity a gente consegue chegar até lá. Então, os roteirinhos que eles têm são basicamente dessa forma. Então, são roteiros diferentes dos tradicionais. O Celebrity Edge e o Celebrity Apex, a gente tem os roteirinhos, eu coloquei 2 aqui que fazem Caribe. Se vocês verem, meu passageiro já viaja bastante de navio, ele já conhece aí Fort Lauderdale, San Juan, Key West, Costa Maya. Mas é o que eu falei para vocês, o atrativo aqui muitas vezes está no navio em si, e não no... óbvio que, né, que importa o porto de parada, mas aqui muitas vezes ele vai pelo navio. Então aqui ele sempre está embarcando de Fort Lauderdale, sempre que a gente faz Caribe com a Celebrity, o Edge e o Apex, eles estão embarcando de Fort Lauderdale. E em Fort Lauderdale, a gente inaugurou um porto, um terminal exclusivo para poder receber eles, os passageiros da Celebrity, de Fort Lauderdale, que é o Port Everglades, é o terminal 25. Então, como que funciona? Gente, aqui eles montaram um nível Celebrity a partir do porto. Então, o passageiro chegou lá para embarcar, olha que maravilhoso que ficou. Ele tem lá o logo da Celebrity, ele tem essa escada rolante aí dentro do porto, mas assim, a decoração, o atendimento, já é como se ele estivesse dentro do navio da Celebrity. Aqui ele já vai tendo aquele gostinho, não é aquela muvuca, para lá é Celebrity, para lá é Royal, para lá é Azamara, cada companhia num canto. Não, aqui é exclusivo Celebrity. O passageiro que está na suíte, já começa o atendimento de suíte a partir daqui também. Eles têm um deck do lado de fora do navio, do porto, uma área exclusiva, assim, que é exclusiva para o passageiro de suíte, já fica com o mordomo, servindo lá um champanhe, alguma coisa, para ele já ir se acostumando com o que ele vai ter dentro do navio. Aqui tem a área do check-in, e assim, o check-in é super rápido, eles têm um conceito que em 15 minutos o passageiro embarca, não precisa levar nem o voucher, ele hoje tem a possibilidade de fazer tudo pelo aplicativo, até coloquei mais para frente lá para vocês verem, mas é mais ou menos isso. E saindo aí um pouquinho do tradicional, digamos assim, que a gente tem de Caribe e Europa, a gente vai ter um navio que sempre vem, né, um navio da Celebrity para a América do Sul. Ele não vai vir para fazer Brasil, mas ele sempre faz uma passada por aqui. Quem estava vindo nos últimos anos foi o Infinity, depois, ano passado e retrasado, veio o Eclipse, e agora a gente vai vir com o Silhouette, que é um navio da classe Solstice também, então ele já dá um up, igual o Eclipse deu quando ele veio, diferente do Infinity. Mas a partir de novembro, se tudo der certo, né, gente, se tudo voltar ao normal, a partir de novembro a gente tem já o Silhouette vindo para cá, e aí ele vai ficar fazendo a temporada aqui de América do Sul, Patagônia, ele desce até a Antártica, ele faz Buenos Aires, Chile, descendo até Ushuaia. São uns roteirinhos bem bonitos que ele vai fazer. E nesse meio tempo ele faz algumas paradas nos portos do Brasil. Então a vinda dele, como é que vai ser? Ele vai vir lá de Barcelona e vai fazer toda essa travessia acabando em Buenos Aires.
Então, essa é uma opção legal, porque por mais que ele acabe em Buenos Aires, eu tenho uma parada dele aí antes no Rio de Janeiro. Então, eu posso falar para os meus passageiros desembarcarem no Rio. Qual que é a diferença aqui? Vou pagar o roteiro completo, não tenho como pagar só até o Rio de Janeiro. Eu vou pagar tudo como se eu estivesse indo até Buenos Aires e vou poder descer no Rio. No Rio ainda existe uma taxa que o navio cobra para poder desembarcar fora do porto de desembarque. Mas assim, é uma opção legal para passageiro que gosta de fazer travessia, e é a coisa assim mais próxima que a gente vai ter do Grupo Royal aqui no Brasil, é essa travessia da Celebrity. Então, Barcelona, Rio, que a gente tem. Depois ele vai ficar fazendo esses roteirinhos aí de América do Sul, de Patagônia, que eu falei para vocês. E em março, ele vai fazer a última parada dele no Rio de Janeiro, que ele vai vir de Buenos Aires. Então, esse é um roteiro legal que dá para vender também. Às vezes o passageiro vende um tempo para ficar em Buenos Aires, e depois ele pega o navio e volta para o Brasil. Ele sai lá de Buenos Aires, ó, ele passa lá em Montevidéu, Punta del Este, navega, e aí ele faz Santos, Ilhabela, Búzios, e para no Rio, pernoita no Rio. E aí o passageiro desembarcou daí, é o último roteirinho dele aqui. Depois disso, a gente vai ter o embarque de Rio de Janeiro, para ele poder voltar, fazer a volta dele lá para a Europa, né? Ele vai embarcar, aí sim, embarca do Rio de Janeiro, gente, aí não tem em Buenos Aires. Embarca do Rio de Janeiro, aí ele começa a subir, vai parar lá em Salvador, pernoita em Salvador, vai passar uma noite lá para o pessoal poder conhecer e curtir lá, e aí ele volta e navega até a Espanha. Aí, a Espanha não, desculpa, ele para na Espanha, né, passa por lá também, mas acaba em Portugal, em Lisboa. Então a gente tem um Rio-Lisboa aí para poder vender em abril de 2021. Já está em sistema, tem tarifas muito boas, gente. Esses roteirinhos da Celebrity que geralmente tem mais noites, como tem muito passageiro que não tem o tempo, né, disponibilidade para poder fazer, vocês vão encontrar coisa muito barata. Então, uma opção legal aí de travessia, tem a vinda e a volta, né, para vocês poderem oferecer para os passageiros de vocês. E aí, para a gente finalizar, como vocês sabem, todos aqueles navios da Celebrity que eu mostrei para vocês no começo, a frota inteira está sendo revitalizada. Desde 2019 eles começaram com isso, vai até 2023. Que é o Celebrity Revolution. Eles estão investindo 500 milhões de dólares para revitalizar todos eles, para deixar todos eles mais a nível classe Ed. Óbvio que não tem como a gente incluir uma cabine com varanda infinita nesses navios, porque mudaria total a estrutura, mas a gente está revitalizando, aquela revitalização pesada mesmo, de cortina, carpete, cama, colchão, e mudando também o design do navio, já deixando ele mais clean, tirando aqueles móveis escuros, colocando uma coisa mais a nível igual às cabines que a gente viu aí no Celebrity Edge, para eles já ficarem parecidos. Então, até o Silhouette a gente já fez toda a revitalização, daí para frente, eles estavam com as previsões, as datas aí, mas hoje deu uma pausada nisso, tá? Mas todos eles vão revitalizar sim. E é como eu falei para vocês, dica para vocês darem para o passageiro de vocês, baixa o aplicativo da Celebrity, gente, isso facilita muito. Como eu falei, não preciso imprimir o voucher, eu posso simplesmente chegar, fiz minha reserva, baixo o aplicativo, 3 meses antes do embarque, ele já vai ter disponível todas as informações dentro do aplicativo. Ele vai linkar a reserva dele, aqui ele vai poder fazer o check-in online, ele vai apresentar o voucher pelo aplicativo também, e quando ele estiver a bordo, ele vai conseguir ver toda a programação. O Cruise Planner que ele recebe na cabine, com toda a programação do navio, ele vai conseguir ter no aplicativo. Ah, mas eu não tenho internet a bordo, não fechei pacote de internet. Não tem problema. Dentro do navio, eles deixam um Wi-Fi disponível para o passageiro poder conectar. Não vai funcionar WhatsApp, Facebook, Instagram, não vai funcionar nada, só o aplicativo. E aí, vamos supor, eu, a Camila e o Edinho, a gente está lá dentro do navio, a gente se perdeu. Cada um dentro do seu aplicativo, a gente tem um bate-papo. E aí a gente consegue se conversar por lá, pelo bate-papo, mesmo sem ter Wi-Fi, só estando no Wi-Fi do navio. Então, é um diferencial também que tem dentro do aplicativo. Mas fora isso, ele vai ver o mapa de onde está o navio, pode fechar a excursão por aqui, ele pode fazer a reserva para restaurante de especialidade e ver tudo que está acontecendo. Estou com fome, onde eu vou comer? Vê lá. O que tem disponível aberto aqui agora para eu poder comer? Ó, tem esse restaurante no deck tal, tem esse no deck tal. Ele vai ver tudo por aqui pelo aplicativo. É maravilhoso isso daqui. Uma dica assim, todo mundo tem que baixar o aplicativo da Celebrity hoje, tá? Quando estiver a bordo. E aí, que promoção que a gente tem vigente agora para vocês poderem vender? A gente está esse mês agora de junho, começou dia 2 de junho, a gente está com desconto na tarifa do cruzeiro, dependendo da categoria da cabine que o passageiro escolher. Pode chegar aí, no caso de suíte, até R$ 4.100 por cabine. Se tiver terceiro e quarto passageiro, ele ganha 50% de desconto. E tem a seleção dos perks. Perks são os benefícios, né, da Celebrity, que são esses 4. Pacote de bebida, as taxas de serviços, as gorjetas já incluídas, pacote de internet ilimitado e $150 de crédito a bordo.
Aqui ele vai poder escolher, às vezes tem um custo adicional para ele poder escolher 2 benefícios desses, ou se ele quiser ter os 4, aí tem um custo um pouquinho maior. Cabines com suíte já tem os quatro benefícios incluídos automaticamente, tá? E super novidade, hoje começou fugiu a palavra, uma promoção da Celebrity. A Celebrity está completando esse ano 30 anos, então vocês devem ter visto aí quem segue o Instagram da Celebrity nas redes sociais, tem bastante divulgação, falando do aniversário de 30 anos da Celebrity, mas hoje começou uma promoção que eles estão dando um perk, no caso um dos benefícios, que é o pacote de bebida. É uma flash sale que a gente fala, ela dura pouquíssimo tempo, então começa hoje e vai até o dia 8 de junho só. Então, para quem já tem alguma coisa assim na manga, algum passageiro que está pensando, fecha hoje que a gente está com essa promo e vai te dar o pacote de bebida já incluído. Então, é um diferencial, né? Porque pacote de bebida hoje é uma coisa que todo mundo fecha. Então, isso serve para todos os tipos de cabine, desde as cabines internas, tá? E é isso, gente. Acabei falando bastante aqui, mas acho que deu para vocês entenderem um pouquinho o que é a Celebrity, qual que é o conceito da companhia. E óbvio que eu foquei aqui nas nossas novidades, a classe Edge, o Celebrity Edge, o Apex, mas a gente tem uma variedade aí de navios da Celebrity que dá para vocês colocarem um passageiro de vocês para viajar a bordo, tenho certeza que eles não vão se arrepender. E é um perfil diferenciado, né? Diferente do que a gente tem na Royal, aí focado só para criança, a gente tem esse luxo moderno, acho que deu para vocês entenderem, assim, pegarem um pouquinho do gosto, né, do que ele é. Tá bom?